Fala, meus queridos, tudo bem? Dia 19, estamos de volta. Vamos analisar cartas novamente. Peço perdão pela demora, por ter ficado esses dias sem postar nada. Mas, coisas boas aconteceram e vamos que vamos. Vamos lá, hoje a gente vai analisar aqui uma VSL que chama Ormozen, tá? E vamos embora, meus queridos. Vamos lá. Faça a reposição hormonal. Esse é o pior conselho que um médico pode te dar. Porque a terapia hormonal. Ó, então a gente viu aqui na lead. Aqui deve ser várias leads, tá? Nesse tipo de lead aqui, já é contra-intuitivo, certo? Porque ele faz o quê? Ele pega uma ideia do mercado, que o mercado acredita ser bom, por exemplo, emagrecimento é dieta. Tipo assim, tipo, por exemplo, a adaptação disso daqui, ó. Faça a dieta para emagrecer. Esse é o pior conselho que um médico pode te dar. Então, ó, isso aqui é um ângulo, ele começa com um ângulo da VCL contra-intuitivo. E agora, o que que acontece, pessoal? Aqui vai entrar uma sacada muito legal que eu aprendi esses dias. Quanto mais forte é a sua afirmação, mais forte precisa ser as suas provas, tá? Por quê? Porque você imagina que assim, falar qualquer um fala. Provar não é todo mundo que prova, certo? Tem um ditado, isso daí eu esqueci, é um ditado, uma coisa assim. Mas qual que é a sacada aqui? É que quando você faz uma afirmação muito forte, principalmente uma afirmação contra-intuitiva, você precisa de um reason why, você precisa de uma prova muito forte para sustentar aquela afirmação. Porque se você faz uma afirmação nível 10, certo? E o seu motivo pelo qual aquilo é verdade, o seu reason why é nível 3, a pessoa não vai acreditar no que você está falando. Tem que ser de nível 10 também o seu reason why. Porque aí o que, que acontece? A afirmação se torna verdadeira. Não adianta nada. E quando a gente trabalha com copy, pessoal, você fazer uma afirmação e o cliente não aceitar aquilo, correto? Porque se ele não aceita aquilo, ele não segue a sua gradualização, ele não acredita no que você está falando, no final ele não vai comprar seu produto, entendeu? Então vamos lá. Ele começa com um ângulo contra-intuitivo, ó, porque a terapia. E vamos continuar, né? Porque. Deixa eu só convalidar água antes, rapidão. Porque a terapia hormonal, seja por comprimido, injeções ou adesivos, é um grande risco para nós mulheres, especialmente para a menopausa. Water. Bebam água. Enfim, vamos voltar. Ó, porque a terapia hormonal, seja por comprimidos, injeções ou adesivos, é um grande risco para nós mulheres, principalmente na menopausa. Estudos de Harvard e Stanford comprovam que a reposição hormonal é responsável por 35 dos casos de câncer de mama em mulheres acima de 40 anos. Isso porque os efeitos do hormônio externo no útero são 1000 vezes mais fortes do que o estrogênio humano. Ó, olha que legal. Vamos continuar aqui, calma aí, antes de eu falar. E você ainda nem sabe da parte mais assustadora. Sabe o remédio mais usado no mundo para reposição hormonal? Na verdade, é feito com urina de cavalo. E, no entanto, os médicos continuam recomendando para mulheres na menopausa. É revoltante. Ah lá, pronto, ó. Aqui, pessoal, tá todo o reason why da argumentação dele. E qual que é o reason why principal que ele colocou para esse público? Porque, tipo assim, você pode provar aqui que você... na verdade, deixa eu ver se eu consigo verbalizar isso. Você pode provar o que você está falando para o público de formas diferentes. Um tipo de prova é tentando. É tipo assim, mostrando que aquilo pode afetar a doença dela, entendeu? Não sei se ficou muito claro, mas enfim. Qual tipo de reason why ele colocou aqui, tá? Eu quero que vocês entendam. Ele colocou, tipo assim, então eu vim com uma afirmação muito forte. Tipo, o que você tá fazendo, que os médicos sempre te disseram para fazer, tá totalmente errado. Por quê? Porque o que você. E aí ele vem com um reason why que é inquestionável. Isso daqui, ó, é muito forte. Por quê, pessoal? Porque você tem um reason why inquestionável, faz o cliente aceitar sem sombra de dúvidas o que você está falando. E quando ele começa com esse reason why que ele colocou aqui, ó, eu vou até deixar o reason why para ficar salvo mesmo. E aí a gente vai colocar pontos aqui interessantes sobre ele. Quando você vem com esse reason why inquestionável, certo? O cliente simplesmente aceita a sua afirmação e ele fica aberto à sua mensagem. E qual que é o reason why inquestionável que ele coloca aqui? Doenças. Entendeu? Ele, tipo assim, ele não tá falando que reposição hormonal é ruim porque, tipo, não causa resultado, o resultado é ruim. Tipo assim, ó, eu quero que vocês tentem entender. Se eu falo assim, ó, faça a reposição hormonal, esse é o pior conselho que o médico pode te dar, porque a reposição hormonal não te ajuda a controlar os sintomas da menopausa. Tipo, só um exemplo, tá? Não, na verdade.
Tipo, ó, porque, tipo assim, se eu tentasse trazer pra vocês o sentido assim, ó. Fazer reposição hormonal é ruim porque a reposição hormonal, ela não tem resultados. Não é boa o suficiente, não é eficaz, não é eficiente, correto? Uma coisa é eu falar isso, outra coisa é eu falar, fazer reposição hormonal é ruim porque ela pode causar doença. Ela pode fazer, ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, certo? Você vê que, tipo assim, se torna algo muito questionável, tipo assim, pô, pode causar doença? Tipo, faz muito mais sentido que, tipo assim, causa pouco resultado. É muito mais específico, é muito mais forte, entendeu? Então o Reason Why que ele coloca aqui, ele toca muito na dor de doenças. Causar doenças, causar problemas, entendeu? Então a gente vê que ele já toca primeiro nessa questão. E aí, ó, ele vem aqui, né? Ó, seja comprimidos e injeções adesivas é um grande risco para nós mulheres, principalmente na menopausa. Estudos de Harvard provaram, aqui ele vem com estudo científico, certo? Então ele coloca estudos, estudos de universidades renomadas, é um êmbito de prova. É responsável por 35 dos casos de câncer de mama, mulheres acima de 40 anos, porque o efeito do hormônio externo no útero são 1000 vezes mais forte que o estrogênio humano. E você ainda sabe a parte mais assustadora, sabe o remédio mais usado do mundo para reposição hormonal, ele fez de urina de cavalo. Legal. Aqui, ó, pessoal, é tudo reason why que ele tá dando. Tipo assim, por que reposição hormonal é terrível? Por causa desses motivos aqui. Porque ele aumenta o câncer, porque é feito com a urina de cavalo, por causa disso, por causa daquilo. E aí, qual que é uma coisa muito boa aqui, que a gente pode tirar dessa primeira parte da lite? Certo? Para afirmações muito fortes, você precisa de reason whys e você precisa de provas muito fortes para que o cliente aceite sua afirmação. Lembra daquela conta? Sua afirmação é nível 10, seu reason why precisa ser nível 10 para cima, entendeu? Porque se você faz uma afirmação e o reason why, tipo uma explicação, né? Um motivo pelo qual aquilo que você está falando é verdade, um porquê aquilo é verdade fraco, o cliente não aceita sua afirmação, ele já não vai aceitar e não vai entrar na linha de pensamento lógica da sua carta, correto? Então aqui a gente consegue ver isso daqui, tá? Essa questão da urina de cavalo e etc. é um elemento específico, né, do que ele pesquisou, mas tipo, é uma coisa para dar medo, entendeu? Aqui o reason why, né, o porquê a afirmação dele que ele tá trazendo é verdadeira é muito através do medo. Isso aqui é outra coisa legal, ó. Ele toca muito na questão do medo. Tipo assim, ó, aumenta o câncer de mama, ingrediente feito com urina de cavalo. Você vê que ele toca muito no medo. Isso é uma coisa muito forte para você conseguir provar as coisas que você tá falando também. Bom, vamos continuar. Olha lá, é revoltante, eu sei, e ao mesmo tempo nojento. Então aqui, ó, ele traz. Por que ele coloca essa frase? Porque, ó, isso daqui, pessoal, não é simplesmente uma frase, é revoltante, é nojento, não sei o quê. É uma frase onde ele se encaixa com o pensamento lógico que o cliente teve. Então você se imagina, fazer o que você está fazendo é ruim. Fazer tudo que, por exemplo, fazer o que você faz para conseguir, para que, tipo assim, ó, o que os médicos te recomendaram fazer para conseguir resolver o seu problema é falso. O motivo é por causa disso, disso, daquilo. O ingrediente que você toma nos remédios ali para repor o hormônio, ele é feito de urina de cavalo, então tipo assim, é terrível, é assustador o que você tá fazendo. E aí o cliente, quando ele, tipo, depois de ler todo esse trecho da cópia aqui, depois de ler toda essa parte, o que que acontece? O cliente, ele pensa assim, putz, que negócio nojento, que negócio revoltante, como é que eles podem fazer um negócio desse? E aí o que que ele faz? Ele coloca essa frase aqui, pensando e trazendo, na verdade, trazendo a mesma linha de pensamento que o cliente teve quando ele leu esse trecho. E aí, ó, aqui ó, ele traz, vamos verbalizar, vamos escrever na verdade, traz a mesma linha de pensamento do cliente. E tem mais, ele traz essa mesma linha de pensamento. E por que que isso é tão poderoso? Por que que isso é tão poderoso, né? Porque isso aumenta a conectividade e engajamento do cliente, do prospect, com a copy. Por quê, pessoal? Porque quando isso aqui, eu acho que talvez algumas, tem outras copies que falam isso, não sei se tem um livro, enfim. É um pouco de feeling de tudo que eu já estudei, também de tudo que eu já estudei e analisei sobre copy, um pouco, né, que eu já fiz sobre. Mas, enfim, o que que acontece? Quando ele traz essa linha de pensamento, no mesmo tempo que o cliente pensa, além de você aumentar a conectividade, às vezes você pode quebrar uma objeção, sabe? Às vezes, por uma hora que o cliente tem uma objeção, você traz essa objeção à tona no mesmo momento, o cliente se engaja, ele fica muito mais interativo, ele fica muito mais. Acho que a palavra certa seria engajado na sua VSL, correto? E quando você traz essa linha de pensamento no momento certo, isso é perfeito. Por quê? Porque o cliente ele começa
Na verdade, tipo assim, o cliente ele vai aumentar essa conectividade com o que você tá falando, porque ele vai pensar assim, putz, de forma inconsciente, né? Ou consciente, não sei. O que ele tá falando é a mesma coisa que eu pensei agora. Sabe? A explicação lógica por trás é essa. O que o cliente está pensando, no mesmo momento, é o que você está falando. Isso daí o cliente, faz o cliente se conectar muito mais, entendeu? Porque, tipo assim, putz, ele levanta uma objeção no minuto X, e no minuto X você levanta aquela objeção também, o cliente ele se engaja muito mais, e você seguir a linha de pensamento lógico do cliente. E é por isso que ele tem essa frase aqui, tá? Vamos continuar. Mas em alguns minutos eu vou te revelar o nome desse remédio que a indústria farmacêutica não quer que você descubra. E também vou te mostrar o hormônio natural que pode aliviar todos os sintomas da menopausa em apenas 4 semanas. Acabando com o fogaço que te atormente, dando um sono restaurador, eliminando estresse, mudança de humor e reacendendo o seu desejo sexual. Então, ó, aqui pessoal, ó, o que que acontece? Aqui ele tem fascination, certo? Então, tipo assim, é que tem fascinations indiretas, tipo, mais calma que de prós, tipo, ele não falou o nome do remédio. Provavelmente o cliente se levantou essa pergunta, tipo, que remédio é esse? O que que você está falando? Correto? Mas daí, então ele vai lá e joga isso como uma fascination dentro da copy dele, correto? Olha lá, eu vou te revelar que a indústria não quer que você descubra, etc. Então aqui nós temos uma fascination, acho que é assim que escreve, né? Fascination. É, sim. Beleza? Então aqui ele tem uma fascination, tipo, eu vou te revelar o nome desse remédio, e aí ele dá ele dá uma ele aumenta a curiosidade dessa fascination com a questão da indústria farmacêutica. E aqui, pessoal, ele vai entrar um ponto muito importante, tá? Ó, ele poderia simplesmente falar assim, ó, mas em alguns minutos eu vou te revelar o nome desse remédio. Certo? Isso é uma coisa. Agora ele adicionar assim, ó, que a indústria farmacêutica não quer que você descubra, isso dá muito mais curiosidade pro cliente, porque o cliente começa a pensar assim, por que que a indústria não quer que eu descubra? Certo? Por que que ela não quer que eu saiba disso? O que que tem de errado com isso? Será que eles estão ganhando dinheiro? Será que isso é um veneno? Será que isso vai matar as pessoas? Será que isso é a cura? Sabe, o cliente começa a pensar, pensar, pensar. Mas, pô, só vou ter certeza se eu assistir o vídeo. Por isso eu preciso ficar. Então ele intensifica, ele aumenta essa curiosidade, certo? Trazendo essa fascination à tona. Ah lá, eu também vou te mostrar um hormônio natural que pode aliviar os sintomas da sua menopausa em apenas 4 meses. E aí, tipo assim, ele mostra o lado ruim e agora ele vai mostrar o lado bom também, correto? E aí ele vem com a fascination sobre o mecanismo dele, certo? Então ele, tipo assim, ó, ele vem com uma fascination, tipo assim, e fica aqui que eu também vou te mostrar o hormônio natural que vai acabar com a sua menopausa em 4 semanas. Ou diminuir e aliviar os sintomas da menopausa em 4 semanas, correto? Ele traz isso à tona, ele traz esse pensamento à tona. Deixa eu só ver um negócio. Que tá. Ah não, não ativei não. Beleza, pronto. Show. Deixa eu ver se tá gravando. Beleza, tudo certo. Deixa eu continuar. Então ele traz essa questão do hormônio natural, dessa fascination, tipo assim, do mecanismo dele, coloca isso como uma fascination, tipo assim, você quer saber mais sobre esse hormônio? Ele não fala de forma direta, mas o cliente pensa, pô, pra eu saber mais sobre esse hormônio, eu preciso, como é que fala? Eu preciso ficar aqui, correto? Só que aí, pessoal, vamos tentar discernir um pouco mais isso daqui, ó. Então aqui, ó, a gente pode ver que ele tem, nessa parte aqui, ó, ele tem uma fascination sobre o mecanismo dele, certo? E aqui ele tem o reason why do porquê que aqui, ó, ele tem um motivo pelo qual a pessoa, esse hormônio, a pessoa precisa ver esse hormônio. Isso daqui tipo assim, eu poderia intensificar, tipo, tudo colocar numa coisa só, mas eu quero tentar separar mais. Eu quero tentar fazer vocês entenderem com mais facilidade. Toda coisa que, quando ele traz essa fascination do hormônio natural, tipo, vem com essa questão de curiosidade. Então o cliente pensa assim, esse hormônio natural, mas aí automaticamente você pensa, tá, mas tipo assim, na verdade ele precisa adicionar a resposta para uma pergunta que é a seguinte: o que esse hormônio natural pode fazer por mim, tá? Por que que eu deveria ver esse hormônio? E aí ele vem com os benefícios intensificados. Por que que eu deveria assistir esse hormônio? O motivo pelo qual as pessoas precisam ver esse hormônio. Por que que eu deveria ver? Porque ele vai aliviar os sintomas da menopausa em 4 semanas, acaba com os fogastes, restaura o seu sono, elimina o estresse, muda o humor e reacende seu desejo sexual. Ele intensifica esse motivo pelo qual. Por que que eu deveria ficar aqui e ver esse hormônio? Porque esse hormônio pode fazer tudo isso daqui por você. Aí o cliente pensa, faz sentido, eu preciso ver esse hormônio. Só que aí o cliente, depois disso daí ele pergunta,
Como esse hormônio faz isso? E é o que ele vai explicar agora. Ó. Isso porque esse hormônio natural age no seu corpo diferente de qualquer outra forma que você já viu, certo? E aí aqui, ó, ele começa o reason why, ou o motivo pelo qual também. Eu vou até jogar nas traduções aqui para vocês verem. Reason why é razão pela qual, na verdade não é motivo, mas motivo pelo qual, razão pela qual, enfim. Então vamos continuar. Aqui, ó, ele vai ter o reason why do porquê a pessoa precisa ver, na verdade, do porquê esse hormônio funciona, certo? Aqui ele responde de forma de responde não de forma completa, mas curiosa para jogar o cliente para sua copy, para fazer, correto? Então aqui, ó, ele vai, na verdade, vamos simplificar isso daqui, ó. Fica mais fácil. Aqui, ó, ele vai colocar o reason why do, tipo assim, por que que esse hormônio natural vai funcionar, ou ele pode funcionar tão bem assim pra mim, correto? Quando, tipo assim, quando a gente apresenta, você precisa ver esse hormônio natural porque ele pode fazer isso, isso, isso por você. Aí o cliente pensa, mas por que que ele pode fazer isso, isso por mim? Aí ele vem com o reason why. Consegui cuspir que eu dei agora. Aí ele vai entrar com o reason why agora, que é o seguinte. Por que que esse hormônio pode te fazer ter todos esses benefícios aqui? E agora a gente vai continuar. Isso porque esse hormônio natural age no seu corpo diferente de qualquer outra maneira que você já viu. É um único elemento natural comparável ao estrogênio da mulher, por isso tem o poder de equilibrar todos os seus hormônios, eliminando sintomas e te dando novamente o controle de sua vida, mesmo que você tenha 45. Então aqui, ó, certo? Aqui a gente tem o reason why do porquê que tipo esse esse hormônio funcionou também. E aqui vai entrar num ponto que é o seguinte, rapaziada. Deixa eu pegar todos esses daqui. Aqui, ó, ele tem um reason why do porquê que o hormônio dele funciona. O hormônio, né? No caso aqui pode ser o mecanismo, tá? A gente pode... Porque esse mecanismo, que no caso... Que no caso aqui é o hormônio dele, por que que isso funciona? Ele traz esse reason why à tona. Então, tipo assim, por que que esse hormônio vai funcionar? E aí, o que que ele faz? Tá, lembrei. Ele vai trazer o motivo pelo qual o hormônio dele funciona é o ângulo contra-intuitivo. É tipo assim, é de natureza contrária. Isso tá nos modelos de Copo do Stefan também. Tipo assim, por que que o seu mecanismo que você tá falando pra mim, no caso, vamos trazer pra cópia aqui. Por que que esse hormônio natural funciona, tá? Porque ele é diferente de tudo que você já viu, certo? Então aqui, ó. E o motivo pelo qual funciona é porque é diferente de tudo o que já se viu antes. É basicamente isso daqui, correto? E aí, ó, como é que ele faz para provar? Tipo, ele age de qualquer forma, mas, tipo assim, perdão, ele é diferente de tudo que você já tenha tentado antes. Aí o cliente pergunta, por que que ele é diferente de tudo que eu já tenha tentado antes? E aí ele vem com um único elemento natural, ou seja, o único elemento natural, correto? E aí, tipo assim, ó, ele traz esse único elemento natural com uma sensação com ar de curiosidade, de mistério, de algo novo. Isso faz o cliente aceitar que o que ele pode estar trazendo aqui realmente é algo diferente de tudo que ele já viu antes. Correto? Essa frase de único elemento natural, ela traz essa perspectiva para o cliente do tipo assim, realmente, isso daqui pode ser diferente de tudo que eu já vi, porque eu nunca vi um único elemento natural, eu nunca vi uma receita de chá da Índia, eu nunca vi essa plantinha que pode estar no meu quintal, eu nunca vi a cola egípcia, o que que é isso? Tipo assim, essa camuflagem que ele utiliza, esse nome, né, de camuflagem que ele dá pro mecanismo dele, aumenta, né, isso aqui, vou colocar, aumenta a aceitação sobre algo novo, correto? Então ele faz isso daqui com esse único elemento natural. E aí tem mais, ele não acaba aqui. Porque uma coisa é eu falar que, tipo assim, ó, esse único elemento natural, ele aumenta a aceitação sobre algo novo. Porém, ele também, tipo assim, não pode ser só algo novo, tem que ser algo, tipo assim, algo novo
comparado ao que o cliente já acredita que funciona. Correto? E é o que ele faz aqui. Porque provavelmente. E aí, ó, vamos só verbalizar isso daqui, ó. Aumenta a aceitação sobre algo novo. E aí, ele comparável ao estrogênio da mulher. Ou seja, mulher é essa. Comparado ao estrogênio da mulher, como é que eu posso verbalizar isso? É como se ele pega algo que o mercado já aceita e compara. Solução. Cara. Correto? Então aqui ó, a gente vê ó, como é que ele faz, tá? Esse reason why por trás. Por trás. Ele traz então, tipo assim, por que, que esse hormônio funciona tão bem? Porque ele é diferente de tudo que você já viu. Por que, que ele é diferente de tudo que eu já vi? Porque ele é um elemento único e elemento natural, um único elemento natural, certo? Então, tipo assim, putz, o que é esse único elemento natural? Nunca vou falar sobre isso antes. Então traz essa sensação de curiosidade. E aí o que, que ele faz também, pessoal? Ele coloca comparável ao estrogênio da mulher, ou seja, ele pega algo que o mercado acredita que é bom, que é o estrogênio da mulher, certo? Provavelmente, eu nunca estudei, nunca trabalhei nesse mercado ainda, então eu não vou entender, mas eu acredito que seja isso, tá? E aí ele compara, tipo assim, vamos verbalizar isso sem ser para esse mercado, vamos trazer de forma universal. Ele compara o mecanismo dele a algo bom que o mercado já acredita que é bom. O que que isso faz, pessoal? Traz uma sensação de que o mecanismo dele é bom também, porque está comparado a algo bom que o mercado acredita ser bom. Correto? Então, enfim, é isso. E aí ele coloca, por isso tem o poder de equilibrar todos os seus hormônios. Aí, ó, essa questão, vamos quebrar essa frase um pouco mais, tá? Esse único elemento natural aqui, ó, ele traz a sensação de algo novo. Esse comparável ao estrogênio da mulher, o que, que ele faz? Aqui, basicamente, ó, ele traz a comparação a algo bom que o mercado já acredita, certo? E aí tem mais uma coisa, isso daqui vai sustentar a afirmação a seguir. Você vê que, tipo assim, pessoal, ele não fala, ó, isso daqui é um princípio muito bom, tá? Pare e analise um pouco. Você vê que ele não fala que, tipo assim, ó, ele não fala só, é um único elemento natural que tem o poder de equilibrar todos os seus hormônios. Aí o cliente vai se perguntar, por que, que ele tem o poder de equilibrar todos os meus hormônios? Certo? Aí vem essa dúvida e ele tem que falar sobre isso de novo. Então o que, que ele faz? Ele coloca um reason why no meio de forma indireta que dá justificativa para essa afirmação aqui. Essa daqui é o reason why. Esse daqui, tipo assim, que o cliente provavelmente vai se perguntar por que, que esse único elemento natural é tão poderoso assim? E aí ele vai lá e fala, porque é comparável ao estrogênio da mulher. Ah, entendi. O estrogênio, e aí o cliente pensa, pô, o estrogênio da mulher tem poder de equilibrar seus hormônios. E aí aqui, ó, ele faz uma afirmação a seguir. Nossa, como é que eu posso falar sobre isso daqui agora? Ele faz uma afirmação a seguir que vai dar sustentabilidade. A afirmação a seguir que vai permitir que ele desabroche. Acho que é assim que fala. Os benefícios e o. Acredito que seja isso daqui, tá, pessoal? Vocês viram aqui, tipo assim, pessoal, é uma escada, entendeu? Então eu trago algo novo, comparo esse algo novo a algo que o cliente acredita, o cliente acredita naquilo, tem a sensação de ser bom, isso aqui também é o reason why, para a próxima afirmação que eu vou fazer a seguir. Essa próxima afirmação eu consigo expandir e desabrochar os benefícios. Vocês entendem? É isso que é tipo assim, é esse tipo de análise que tipo assim, eu sinto que é você entender os princípios por trás das frases, entendeu? Não é você só chegar e escrever, Não, tipo, na parte da análise, não é só você vir aqui e falar, isso daqui é isso daqui é isso, aqui é depoimento, tá? Não, é você tentar entender um pouco mais a fundo o princípio, mesmo que demore mais. Porque quando você começa a escrever, esses princípios começam a entrar na sua cabeça, você começa a escrever copies melhores. Esse princípio aqui que eu acabei de analisar com vocês, é a primeira, tipo assim, não é a primeira vez. Mas, tipo assim, é algo que, mano, às vezes me faz ficar arrepiado, porque é um negócio muito forte, entendeu? É um negócio muito foda, de forma escondida que a gente nem percebe. E eu fico feliz de conseguir passar isso pra vocês. Espero que vocês estejam ajudando, espero que vocês estejam entendendo também. Enfim, aí, ó, o que que acontece? Ele coloca esse reason why, certo? De forma indireta. Aí ele traz a comparação de algo que o mercado já acredita que é bom, sustenta a afirmação dele. E aí, logo em sequência, o que, que ele faz? Ele faz uma promessa. Isso tem esse elemento natural, tem o poder de equilibrar seus hormônios, certo? Sustenta a promessa a seguir. Não é afirmação, é uma promessa,
certo? Então, tipo, isso aqui pode fazer isso por você. Por quê? Porque ele é comparável ao estrogênio da mulher. Porque ele é comparável ao que você acha que é bom, entendeu? Então, enfim, aí ele faz isso daqui, correto? E agora, tipo assim, agora o cliente, ele acredita que esse elemento natural é único, é diferente. Ele acredita que esse elemento natural é bom porque ele é comparável ao estrogênio. Por isso, ele acredita que isso pode trazer os benefícios para ele, certo? Tipo assim, tipo, aí o cliente acredita que ele pode regular os hormônios, certo? E aí, regulando os hormônios, agora o meu cliente ele tá pronto para acreditar que isso daqui pode fazer ele ter o controle total da vida dele. Pode fazer ter. Nossa, pessoal, isso aqui é muito pica. Ó, nossa, deixa eu tomar um gole d'água. Pera aí que a minha cabeça tá explodindo agora. Claro que isso daqui é só uma lead, tá? Ele vai intensificar mais isso daqui depois, ele vai dar motivos pelo qual. Mas aqui ele tá resumindo. Mas ó, o que eu quero que vocês entendam? Que ele traz a sensação de algo novo. Esse algo novo. Ó o dedinho quebrado. Não é quebrado, não, é só. Acho que é assim mesmo. Enfim. Ele traz a sensação de algo novo. Ele compara esse algo novo a algo bom. Certo? Que o cliente já acredita que é bom. Correto? Isso permite que ele faça uma promessa, porque o cliente compara o que ele trouxe de novo como algo bom. E quando ele faz essa promessa, o cliente está muito mais aceitável a acreditar. Certo? Quando o cliente está muito mais aceitável a acreditar, eu posso, aí sim, tipo assim, isso pode resolver sua vida, isso pode fazer aquilo, isso pode fazer isso por você, isso pode fazer isso por você. Agora, tudo isso daqui, todas essas informações que eu vou fazer, elas são bem mais acreditáveis. Isso está no livro do Breakthrough Advertising. Esse daqui, ó, Breakthrough Advertising Book, que é esse daqui do Eugene Schwartzman. É um livro muito bom, tá, para copy. Me deu muita noção sobre, enfim. E qual que é a pegada aqui, tá, pessoal? Seguinte, nesse livro ele fala que, tipo assim, dependendo de como você coloca as suas afirmações, elas podem, eu não me lembro exato, vou colocar um pouco as minhas palavras, mas enfim. Suas afirmações, dependendo de como você faz elas podem poder nível 1 ou poder nível 10. Ela não é igual numa conta de matemática. As suas promessas, suas afirmações, as promessas que você faz, certo? Elas podem ter poder nível 1, nível 0, nível 5, nível 10 e assim vai crescendo, correto? E aí o que ele fala? Tipo assim, não adianta nada você fazer promessa sem o cliente, sem ter credibilidade suficiente para o cliente acreditar no que você está falando, correto? E aí o que você faz? Adiciona essa credibilidade, adiciona essa estrutura e você faz a promessa depois, correto? Porque essa promessa, se você não adiciona essa credibilidade, eu só chego e falo uma promessa para você no mercado que é sofisticado, o cliente simplesmente fala, mas eu já vi isso antes, já me prometeram e não deu certo. E aí o que acontece? O cliente, ele não vai aceitar a sua promessa vai ter nível 0. Agora, se eu coloco credibilidade, se eu coloco estrutura, né, para sustentar aquilo que eu tô falando, aquela afirmação para de ter o nível 0 ou nível 1 e ela vai pro nível 5, vai pro nível 10. E o cliente tende a aceitar muito mais, correto? Então, enfim, é isso. E aí ele traz aqui, ó, eliminando os sintomas, te dando sua vida de volta. Agora, ó, ele pode fazer uma promessa forte, porque ela está sustentada pelas argumentações anteriores, certo? Ele traz essa promessa forte, mesmo que você tenha 40, 50, 60 anos, e mesmo que você já tenha tentado de tudo e até agora só se decepcionou. Então, ó, o que ele faz aqui? Provavelmente isso aqui é uma linha de pensamento que o cliente pensa, tipo assim, tudo bem, isso aqui é novo, isso daqui é comparável a isso funciona, isso pode fazer, mas será que funciona pra mim? Certo? Aqui, ó, ele quebra a objeção do será que funciona pra mim? Certo? Aqui ele vem com essa quebra de objeção e ele fala, mesmo que você tenha 40, 50, 60 anos, 40, 50 ou 60 anos, mesmo que você já tenha tentado de tudo, mesmo que nada tenha dado certo, entendeu? Nossa senhora, calma aí. Que eu vou dar uma espreguiçadora. Uou! Meu lençol dobrado. Tá tudo arrumado. Vambora. Então, continue comigo pelos próximos 7 minutos, porque eu vou mostrar como usar esse hormônio natural em sua casa, com apenas 100 segundos, para acabar com o calorão a partir de hoje e livrar os outros sintomas da menopausa nas próximas 4 semanas. Agora, ó, o que ele faz, pessoal? Aqui, ó, ele deu motivos para a pessoa assistir, tipo assim, o vídeo dela. Aqui, querendo ou não, de forma indireta, tudo isso daqui, ó, ele quebrou objeções que aumentaram o motivo do porquê eu preciso assistir o seu vídeo, certo? E aí, olha que forte, pessoal. Agora eu vou falar com uma cópia, né? Agora que você já viu tudo isso daqui,
certo? Já viu que tudo isso daqui é verdade, que tudo é diferente, enfim. Tudo, já que você viu todas essas provas, agora você fica aqui comigo, porque eu vou te contar nos próximos 7 segundos isso, isso e aquilo. Agora o cliente ele tem muito mais desejo, muito mais justificativa para assistir o seu vídeo, certo? O cliente para e pensa assim: pô, mas por que eu vou assistir esse vídeo? Por que eu vou ficar aqui com você? Certo? Aí a justificativa que você deu para ele vem: ah, porque o que ele vai revelar que é novo, pode resolver meus problemas, pode fazer ter uma vida melhor, funciona para mim independente da idade, por causa disso, disso, daquilo. E aí o cliente pensa assim: pô, então faz sentido eu ficar assistindo esse vídeo. É diferente você chegar e falar assim: fica aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Que tipo assim, eu vou te mostrar isso daqui que resolve o seu problema. É diferente eu falar isso do que falar dessa forma, tipo assim, esse hormônio funciona tão bem porque ele é totalmente contra-intuitivo, por causa disso, disso, daquilo, funciona para qualquer tipo de mulher, por isso você tem que ficar aqui comigo, tá? É bem diferente. Então aqui, ó, após o cliente aceitar, receber todas as justificativas necessárias para assistir ao seu vídeo, a afirmação entra no momento certo e no momento certo, fazendo com que ele fique assistindo até o final. E aqui, pessoal, ó, um aprendizado que agora que eu tive analisando essa carta. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas talvez um dos principais motivos da sua lead, das minhas leads, por exemplo, ter uma retenção tão baixa, é porque eu não dou essas justificativas que o cliente precisa para conseguir assistir o meu vídeo, tá? Provavelmente, essa cópia aqui vendeu muito, tá? Se eu não me engano, vendeu muito. Não sei se foram milhões ou milhares de reais, mas provavelmente deve ter vendido muito. E qual que é o ensinamento que eu tiro da lead dela, dessa daqui? É que ele dá motivos para a pessoa assistir o vídeo na lead. Por isso, provavelmente essa retenção deve ter sido muito alta. Por quê? Por causa de tudo isso aqui que a gente está analisando. Correto? E foi só uma página. Vamos continuar. E aí, ó, agora ele vai dar tipo assim, então continue comigo pelos próximos 7 minutos. E aí aqui ele vai dar um reason why, tipo, por que eu deveria assistir esse vídeo? Certo? Porque nele eu vou revelar esse método que pode fazer isso daqui por você. Só que aqui, pessoal, ó, é o reason why do por que eu deveria assistir a esse vídeo. Isso daqui, pessoal, agora, mas aí você me pergunta, pô, Matheus, mas você falou que agora o cliente estava muito mais aceito, né, a, a assistir a minha cópia, a ler a minha cópia, por que eu preciso dar motivo para o cliente assistir, certo? Porque o cliente se pergunta, tipo assim, por que eu deveria ficar para os próximos 7 minutos? Porque você vai descobrir esse hormônio, porque você vai descobrir como fazer isso que vai resolver o seu problema, certo? Isso aqui é a promessa de barganha. Então, tipo assim, então fique aqui comigo, ou fique aqui comigo nessa VCL, nessa copy, nessa apresentação, nesse vídeo, nessa carta, não sei o quê, porque aqui eu vou te revelar sobre isso. Isso aqui é a promessa de barganha também, tá? Isso aqui não é só o reason why, mas é a promessa de barganha. Que é tipo aqui, ó. Fique aqui comigo e eu vou te contar o que você quer saber. Sabe? Alguma coisa assim. Eu vou mostrar como você pode resolver o seu problema. Algo assim. Entendeu? E aí, então, pessoal, o que que acontece? Aqui ele tem essa promessa de barganha. Porque se ele só traz a visão do tipo assim, então continua aqui comigo pelos próximos 7 minutos. Certo? Ele poderia ter colocado assim, ó, por esses motivos, você precisa ver o que eu tenho para te contar aqui nos próximos 7 minutos. Só que o cliente ainda se pergunta, por quê? E aí ele vai lá e coloca um reason why, tipo assim, porque o que eu vou te contar aqui é um hormônio natural, é esse hormônio natural, como você pode fazer ele em casa, em 30 segundos e resolver seus problemas, certo? Só que agora, pessoal, ele está muito mais aceito a acreditar que esse hormônio natural pode resolver o problema dele. Por quê? Por causa dessa preparação que teve antes. Por causa de tudo isso daqui. Entendeu? Agora o cliente, tipo assim, o cliente faz muito mais sentido ele falar, pô, eu quero saber sobre esse hormônio. Ele falou pra eu ficar, porque se eu ficar, ele vai falar sobre esse hormônio. Interessante, então eu vou ficar. Entendeu? Só que agora o cliente tem justificativas, que é qual? Porque isso é diferente do que eu vi, porque isso funciona para todas as idades, porque isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Ele tem as justificativas. Enfim. E aí aqui ele coloca depoimentos, certo? Provavelmente esses depoimentos, ó, esses depoimentos entram para aumentar a credibilidade
do mecanismo dele, mostrando que realmente funciona. Isso aqui é um elemento de prova, tá? Também é um elemento de prova, muito usado em lead, que é o depoimento. Certo? Então, ó, agora e aí o que que ele vai fazer? Agora ele vai trabalhar, ele vai instigar provavelmente essa tipo assim, putz, eu preciso ficar aqui, porque agora o meu cliente já acredita que isso pode funcionar, correto? Se o meu cliente já acredita que isso pode funcionar, agora eu vou intensificar essa imagem na cabeça dele. E o que que ele faz? Coloca depoimento, ele aumenta, ele instiga mais ainda, porque o cliente pensa, putz, cara, outras mulheres tentaram, deu certo, outros homens tentaram, deu certo, eu preciso saber mais sobre isso, correto? E aí aqui, ó, ele vai fazer exatamente isso, ó. As mulheres agora estão livres de sintomas terríveis da menopausa, estão mais calmas, mais equilibradas e muito mais felizes. Elas também podem se sentir mais admiradas por todos ao seu redor. E todas as amigas ficam loucas para saber qual o segredo que elas usaram para vencer a batalha contra a menopausa. E a parte mais curiosa é que esse hormônio não tem nada a ver com os chás. Então, ó, aqui ele intensifica. Ele intensifica ainda mais o desejo do mercado, tipo assim, putz, essas mulheres conseguiram ter isso, ter aquilo, ter isso, ter aquilo. E provavelmente esses desejos são desejos que a mulher que tá assistindo a copy, que tá lendo a carta, ela também quer ter aquilo, correto? Então ele acaba. Pera aí, pessoal, rapidão, dá um segundo. Perfeito, voltei. Vamos lá. Ele intensifica ainda mais esse desejo, ou seja, agora o cliente já tem. Tipo assim, putz, isso aí pode ser realmente verdade, isso aí pode funcionar, eu tô começando a aceitar, porque realmente você me deu justificativas boas. E aí agora que eu começo a aceitar, você começa a intensificar os meus desejos. Porque agora eu tô muito mais aceitável a como eu posso conseguir ter isso, tá? Então é basicamente essa linha de raciocínio. E aí o que que ele faz? Ó, e a parte mais curiosa, e vamos continuar, é que esse hormônio natural não tem nada a ver com chás de folha de amora, soja, dietas, antidepressivos e nem vitaminas. Na verdade, é algo ancestral que era usado por grandes rainhas da Grécia Antiga e se perdeu no tempo. Ah lá. Aqui, ó, o que que acontece? Mas em 2019 ele foi descoberto por cientistas iranianos e cientistas iranianos. É considerada a revolução da menopausa por toda a comunidade científica, por isso médicos renomados como Dr. Haley Ribeiro e Drauzio Varela estão recomendando o uso desse remédio natural. Sabe o que é melhor? Tá. Aí, ó, aqui vamos continuar. O que que ele faz, tá? Aqui, ó, ele elimina. Aqui, ó, ele elimina métodos tradicionais que o cliente pode achar que é. Isso aqui, ó, reforça a ideia de que é algo totalmente, totalmente novo, que ele havia falado antes, tá? Então ele elimina esses métodos tradicionais e aqui, ó, é algo, tipo aí ó, ele vem com algo ancestral, que era usado por grandes rainhas da Grécia Antiga, se perdeu um tempo, mas em 2019 foi descoberto por cientistas iranianos, é considerado a revolução da menopausa por toda a comunidade científica, por isso aqui elementos de prova, né? E aqui, ó, ele traz algo descoberto perdido no tempo. O Stefan, ele fala muito sobre isso também dentro do curso dele. Tipo assim, que você pode trazer, na verdade na pesquisa dele, né? Que é se você tiver algo perdido no tempo, se é algo que já foi tentado antes, ou algo que foi perdido no tempo, se isso pode vir a ser, como é que fala? Algo que você pode usar na sua cópia, é isso que ele faz. Ele faz exatamente o que o Stefan fala lá no curso dele, na pesquisa dele. Enfim. E aí ele traz algo perdido no tempo, e isso reforça ainda mais a de que ideia de que é algo novo e totalmente diferente de tudo o que
Eu já tentei antes. Tá? Então ele reforça essa ideia, certo? E aí vamos continuar. E sabe o que é melhor? Eu vou te mostrar como usar a solução ainda essa semana, para que nos próximos dias você já veja sua noite de sono ficar mais tranquila, as ondas de calor e mais importante, você. Então aqui, ó, ele intensifica os desejos. Você é a mulher incrível que sempre foi, eu sei que nesse momento, aí ó, aqui ó, ele. Oi! Aqui tem um detalhe importante, pessoal, que eu quero falar com vocês. Aqui ele tá falando sobre essa solução natural e etc. Só que eu quero que você. Na verdade, ele tá falando sobre os benefícios, só que ele atrela esses benefícios à solução natural. É importante ter essa frase aqui, ó. Essa frase aqui ela é importante estar aqui, porque ela vai sus- sustentar as afirmações feitas a seguir, já que o meu cliente tende a acreditar que tende a aceitar que isso pode ser algo que realmente pode ajudá-lo. Certo? Então, ó, essa frase aqui é importante ela tá aqui, por quê? Porque isso daqui vai dar sustentação para essas próximas afirmações que ele fez a seguir. Certo? As promessas feitas a seguir, feitas a seguir. Promessas que são sustentadas pela frase anterior. Correto? Então essas promessas são sustentadas pela frase anterior e continua. O mais importante é você. Na verdade, não é só aqui, não. Ó. É aqui, ó. Certo? Então ele tem essas promessas sustentadas na parte anterior. E aí aqui ele tem basicamente um bloco onde ele vai intensificar. Aqui ele intensifica as promessas. Provavelmente aqui ele traz um ângulo diferente de promessas, tá? Provavelmente aqui ele faz isso. Então ele traz outros tipos de promessas. Tipo, ao invés eu falei isso e aquilo pro meu cliente, agora eu vou falar isso e aquilo, isso e aquilo, entendeu? Então, é isso, tá, pessoal? Uou! Pega esse double biceps. Tô brincando. Que às vezes dá umas preguiça e aí tem que se espreguiçar, né? Enfim, vamos continuar. E aqui, pessoal, tem um negócio legal, ó, que eu quero falar pra vocês aqui, que é o quê? Vocês veem que nessa parte que isso é uma dúvida que me perguntei agora. Só nessa parte ele desqualifica o hormônio dele dos métodos tradicionais. Então, tipo assim, depois de ter falado tudo isso daqui, só nessa parte que ele vai falar que o hormônio dele é diferente de tudo que já viu antes, diferente dos métodos, na verdade. Por que, que ele é diferente? Porque ele é algo que foi perdido no tempo e etc, etc, etc. Tá? Mas o que eu quero que vocês tenham uma ideia aqui é que esse, acho que foi o melhor momento que ele poderia trazer para desqualificar, na verdade, que ele poderia trazer aqui, de acordo com as urgências que o cliente, as respostas para as perguntas que o cliente tinha em sua cabeça. Por quê? Porque, pessoal, quando eu revelo algo novo, o meu cliente provavelmente quer entender assim, por que, que esse algo novo vai resolver, tipo assim, ó, esse hormônio natural vai resolver seu problema. O meu cliente ele não tá pensando naquela hora se esse hormônio natural é uma dieta, é uma soja, é antidepressivo, é vitamina, se é dieta, se é isso, se é aquilo. Enfim, ele não pensa. O que ele pensa é por que isso vai resolver o meu problema, tá? E aí o que ele precisa fazer primeiro? Responder essa pergunta. E aí depois de responder essa pergunta, o cliente tem outras perguntas. Só que aí faz mais sentido o cliente se perguntar, tá, isso pode resolver o meu problema por causa daquilo, mas isso não é algo que eu já tentei antes? Vocês veem, pessoal, que isso daqui... Por que ele colocou esse trecho? Isso é a resposta para a minha pergunta também, que pode ser uma pergunta que vocês tenham se levantado. Por que ele colocou esse trecho de eliminar os métodos tradicionais na parte de baixo? Porque é nessa parte que o cliente se pergunta. Se ele coloca isso daqui aqui em cima, tipo assim, ele fala, ó, eu também vou te mostrar um hormônio natural que pode aliviar seus sintomas da menopausa em 4 semanas, fazendo isso e aquilo com você. Esse hormônio natural não tem nada a ver com os métodos que você já ouviu falar, é diferente de tudo. Se ele coloca nesse trecho, talvez o cliente ainda se pergunte, tá, é diferente de tudo, mas por que isso funciona?
Ou às vezes o cliente, tipo assim, se pergunta, tá, mas você não vai me dar uma justificativa do porquê funciona, então eu vou sair do seu vídeo, certo? Então, o que que acontece? Por que que ele colocou essa parte aqui embaixo? Porque ele basicamente seguiu a linha de pensamento lógico que o cliente teve. É esse o ponto, tá? Então vamos continuar aqui a análise. E aqui ele vai levantar o ceticismo. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, o que que acontece? Quando você promete muito, intensifica muito essa promessa, tipo assim, pô, com esse método de emagrecimento você vai voltar a ter o corpo de mulher que você sempre quis, a sua barriga vai voltar a ficar reta e lisinha, a sua confiança vai aumentar, você vai se amar, olha, você vai parar de se odiar na frente do espelho, você vai parar de usar camisetas de manga comprida para esconder os braços, você vai conseguir acabar com a papada, você vai conseguir aumentar a sua autoestima, você vai, enfim, fazer milhares de coisas. E mesmo dando motivos, tipo assim, ah, por quê? Porque o meu método vai te ajudar com isso. O meu cliente levanta seu ceticismo do tipo assim, tá, mas isso aí, será que isso aí realmente é verdade? Sabe? É igual, por exemplo, pessoal, quando você vê algo realmente muito assustador, tipo, fora do comum na internet, tá? Você se pergunta, pô, será que isso realmente é verdade? Por que que você se pergunta isso? Porque aquele algo assustador, aquele algo totalmente diferente, tá? Ele é algo fora do comum, tipo assim, que é algo que na verdade trazendo pra questão de curiosidade. Agora trazendo pra questão, tipo assim, você se pergunta aquilo porque, pô, realmente é algo fora do comum. Agora, quando você traz pra questão de desejo, a linha de pensamento é o mesmo, porque, tipo assim, o cliente se pergunta, pô, será que isso aí realmente é possível? Porque eu nunca consegui antes, talvez. Na verdade, eu acho que isso, não sei se ele pode vir a se pensar isso. Mas qual que é a questão? Quando você promete, quando você. Na verdade é o seguinte, imagina que você tá mexendo no celular e você vê um vídeo, tipo assim, cara, muito fora do comum, tipo algo assustador. Você para e se pergunta, pô, será que isso aí realmente é verdade? E quando você vai pra promessa, essa linha de pensamento ela é parecida, que é o quê? Tipo, ah, quando alguém te promete muito, tipo, algo fora do comum, você pensa, será que isso realmente é verdade? Será que isso aí realmente pode resolver meu problema? Tá? Então pode ser por isso, é uma sugestão, tá? Talvez seja isso, talvez não, mas enfim. A gente vai aprendendo, analisando carta. Então aqui ele reconhece ceticismo, esse ceticismo. Por quê? Por que ele não reconhece esse ceticismo antes, pessoal? Aqui em cima. Porque não faz sentido. Eu não falei sobre o meu método, eu não falei porque que ele funciona. Por que o meu cliente vai estar cético? Agora é o momento certo que ele vai estar cético. Porque eu já mostrei tudo para ele. E agora é o momento que eu preciso trazer esse ceticismo à tona. Entendeu? Então vamos continuar. E eu sei que nesse exato momento pode ter uma voz na sua cabeça te dizendo que tudo isso é bom demais para ser verdade. Eu entendo você completamente porque pensei a mesma coisa quando ouvi falar dessa solução pela primeira vez, mas depois de ver centenas de estudos científicos, milhares de mulheres mudando de vida e ainda ver eu mesma vencendo os sintomas da menopausa já nos primeiros dias, então fiquei convencido de que esse hormônio natural é a coisa mais próxima a um milagre quando o assunto é lidar com a menopausa. E tenho certeza que até o final desse vídeo você vai concordar comigo. Por isso, ah lá. Então aqui, ó, ele reconhece o ceticismo e quebra ele ao meio, dando motivos pelo qual aquilo é verdade, certo? E aí o que é legal, pessoal? Ele não fala que tipo assim, ah, eu sei que você pode estar cético, mas isso eu preciso que você saiba que isso aqui é verdade por causa disso, disso, daquilo. Ao invés dele prometer isso para o cliente, o que ele faz? Ele fala, ele traz na verdade a primeira pessoa, ele traz tipo assim, eu sei que você acha que isso não é verdade. Eu também fiquei assim. Mas eu vi que isso era verdade depois de que isso aconteceu comigo. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo também. Você vê que ele faz uma justificativa de forma indireta, certo? Porque ele se coloca dentro da quebra do ceticismo. Ele não fala tipo assim, e eu sei que isso pode ser bom demais para ser verdade, mas isso aqui é verdade sim, não é mentira, por causa disso, disso e daquilo. Deixa eu só enxugar meu nariz aqui, pessoal. E aí ele continua. Eu sei que isso pode ser verdade por causa disso, disso e daquilo. Porém, ao invés de ele fazer essa promessa, essa afirmação para o cliente de forma direta, ele faz a afirmação de forma indireta, colocando a pessoa, o expert no meio. Então, tipo assim, eu sei que isso pode ser verdade, eu sei que isso pode parecer bom demais ser verdade. Eu também fiquei assim quando eu vi isso. Só que depois de ver tudo o que eu vi, eu tive que acreditar, e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então, o que ele faz, pessoal? Ele brinca, ele tipo assim, ele não faz uma afirmação direta, ele reconhece o ceticismo e quebra ele ao meio, dando motivos pelo qual aquilo é verdade, usando
o expert usando o expert, que é no caso a mulher que tá por trás ali falando. Entendeu? Mas se vocês veem que, tipo assim, ele não chega e fala, ó, isso aqui é eu sei que pode parecer bom demais, mas isso é verdade por causa disso, disso, daquilo. Não, ele coloca a mulher por trás, porque isso aumenta a. Ele, tipo assim, como é que eu posso falar pra vocês? Isso aumenta a sustentação da credibilidade. Não. Aumenta a aceitação de que isso é verdade, tá? Por quê? Porque ele coloca a expert por trás. Então, tipo assim, e aí ele vai lá e fala, tipo, ele não fala que, isso aqui é verdade por causa disso. Não, isso aqui é verdade por causa que eu também achei que era mentira, mas eu vi todas essas coisas, e aí eu vi todas essas coisas, eu quero mostrar essas coisas pra você também, pra você concordar comigo. Então ele traz, tipo assim, de forma indireta, ele dá um motivo mais específico do porquê que aquilo que ele tá falando não é mentira, tá? Então a gente continua. Por isso, se você está no climatério, o que é climatério? É tipo um cemitério, um negócio assim? Ah, não, é um sintoma da menopausa. Ok. Tá. Na menopausa ou na pós-menopausa, se você já tentou várias soluções, mas na verdade, mas nada parece resolver seu problema, ou se você não aguenta mais ser uma prisioneira de sintomas e ser atormentada dia e noite, então por favor continue assistindo a esse vídeo até o final, porque nele eu vou te mostrar qual é esse hormônio natural e toda a ciência que faz ele funcionar. Então, ó, o que que ele faz? Qualificadores, certo? Aqui nós temos qualificadores, que é o quê? Se você tem x, y, z, fique aqui comigo até o final do vídeo, porque nele eu vou te mostrar toda a ciência que funciona. E aqui, ó, ele coloca um reason why do porquê eu deveria ficar contigo vendo esse vídeo em forma de fascinations, correto? Então, pessoal, aqui também vai adicionar fascinations, tá? Que é o remédio perigoso, os depoimentos, esse hormônio. A resposta, né? O reason why desses qualificadores são os próprios fascinations, entendeu? Tipo, por que eu tenho que ficar aqui? Porque aí nisso eu vou te mostrar isso, vou te mostrar isso e vou te mostrar aquilo. Isso são os fascinations da copy. Entenderam? Então, é mais ou menos nessa pegada aí, tá? E aqui a gente finaliza a análise dessa lead. É aqui ele vai começar aqui a transição para o bloco da história. Então, pessoal, ó, para e pensa. Olha que legal essa análise dessa lead. Qual que eu acho que é a coisa mais poderosa que a gente pode tirar daqui? Pessoal, você pode, e eu quero tentar passar essa lição para vocês, que é uma lição que eu tenho que aprender também. Você pode ser o melhor escritor do mundo, tá? Mas se você não entende a linha de pensamento lógico que o seu cliente, a linha de pensamento, vamos simplificar. Se você não entende o que o seu cliente vai pensar quando você está escrevendo e na hora que você está escrevendo, ou se você não entende o que o cliente vai pensar a seguir, você não sabe e você coloca qualquer coisa, você não segue a linha de pensamento lógico do cliente. E aí o que acontece? O cliente ele não vai aceitar o que você tá falando e no final das contas você vai acabar não conseguindo vender o seu produto, tá? Então, acho que é uma das habilidades mais importantes para copy que você pode ter? É conseguir entender essa linha de pensamento que o cliente vai ter, de trecho, de bloco após bloco, certo? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, copy step 4, nessa parte do Stefan. Ó, por que tem... Claro que o Stefan fala que não necessariamente precisa seguir todo isso daqui do mesmo ponto, mas por que tem esse bloco, depois tem esse bloco, depois tem esse bloco, depois tem esse bloco? Porque é o que o cliente pensa. Quando ele fala isso daqui, o cliente provavelmente, pum, vai querer saber sobre isso daqui. Depois também vai querer saber como o método foi descoberto. Aí ele fala sobre isso. Agora ele vai querer saber por que o método funciona. Aí que vai ter o motivo pelo qual o método funciona. E aí, tipo assim, ele coloca os fascinations. Tipo assim, ele coloca fascinations, tipo assim, as contas, tipo assim, Mas, enfim. Eu ainda não domino muito bem essa questão da análise dos blocos aqui da parte do staff, mas qual que é o ponto principal? É que toda essa estrutura que o Stefan passa, né, do RMBC, acho que é assim que fala, RMBC, vamos aprender inglês também, tá?
Mas, enfim, por que que ele coloca toda essa linha aqui? Ah, esse bloco, depois esse bloco, depois esse bloco, depois esse... É porque é isso que o cliente começa a se pensar, entendeu? Quando ele tem aquele tipo de... Quando ele vai ler na sua cópia, ele pensa isso, depois ele pensa aquilo. Então, quando ele está lendo sua cópia, ele pensa isso, depois 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 ele vai pensar isso, e aí ele vai pensar isso, entendeu? Então, qual que é o jogo? É claro, você pode adaptar, às vezes você vai colocar isso daqui aqui em cima, isso daqui aqui embaixo, enfim. Aí vai depender do seu feeling escrevendo. Mas é você entender essa linha de pensamento lógico que o cliente tem quando ele está lendo sua copy. Tá? Eu acho que isso é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver com copy. E como que você pode fazer isso, né? Aí, eu tô fazendo isso com vocês, porque é o quê? Eu mostro para vocês o porquê isso é importante. Provo para vocês o porquê isso é importante. Aí vocês se perguntam, mas como eu posso fazer isso? E agora eu vou vir com o meu método que eu vou, entendeu? Se eu fosse vender, claro que eu não vou vender. Mas é tipo assim, é isso, entendeu? Agora, como vocês podem fazer para conseguir ter esse entendimento, certo? Do pensamento lógico do cliente. Ah, você pode comprar o meu curso XYZ, certo? Poderia vender. Aí por que que eu deveria comprar? Porque dentro dele eu vou te mostrar tudo isso daqui, que é o que você precisa saber para conseguir fazer copy e fazer milhões e milhões e milhões de reais, correto? No caso aqui, como é que vocês fazem? Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas no caso aqui, como é que vocês fazem para conseguir ter essa linha de pensamento lógico? A melhor forma que eu descobri é analisando copy. Vendo, escrevendo copy, escrevendo também e principalmente analisando, tipo, fazendo esse tipo de análise. Tipo, a gente ficou uma hora para analisar uma lead. Tudo bem, demorou, mas olha o tanto de sacada que a gente tirou numa lead, entendeu? É muito melhor do que você chegar e fazer assim, ó. Ah, isso daqui é isso, 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 isso daqui é isso. Entendeu? Então, pessoal, é isso daí, tá? Vamos continuar aqui, deixa eu ver quantas, falta 4 minutos ainda pra gente fechar essa análise, tá? Vamos começar aqui do bloco da história. Vamos só analisar aquela lead e vamos partir pro bloco da história. Olá, meu nome é Vilma Rossi, tenho 46 anos, sou professora de inglês no ensino médio. Eu sou uma mulher normal como você, mãe e esposa e moro em Guarulhos, São Paulo. Eu fiz esse vídeo para provar que qualquer mulher, independente da idade, consegue vencer os sintomas do menopausa e voltar a viver, assim como aconteceu comigo. Então, ó, quem sou eu? Provavelmente, ó, essa professora de inglês, isso aqui ó, vai dar sustentabilidade à descoberta do método. Porque provavelmente ele vai falar que, tipo assim, eu não aguento. Tipo, ele vai chegar no fundo do poço e ele vai falar, putz, e aí eu fui em busca de uma solução, e aí eu tive que buscar a solução lá nos Estados Unidos, e como eu era professora de inglês no ensino médio, isso me ajudou a descobrir essa solução, entendeu? Então, enfim, isso aqui vai dar sustentabilidade para a descoberta do método. Mas aqui ele basicamente o que, que ele faz? Ele mostra quem ela é. Aqui, ó, ele é aquela parte da cópia do Stefan. Quem eu sou, mais cons- construtores de credibilidade. Certo? Então ele faz basicamente isso daqui. Quem eu sou, mais construtores de credibilidade. Ah, quem é você? Eu sou essa mulher, eu moro nessa cidade, eu faço isso, faço aquilo, sou esposa também, tananana, correto? E aí aqui, ó, eu fiz esse vídeo para provar que qualquer mulher, independente da idade, consegue vencer o sintoma da menopausa e voltar a viver. Isso aqui é uma frase de transição para a história, certo? Aí aqui, ó, assim como aconteceu comigo. Ele vai iniciar a história. Na verdade, que é a frase essa daqui, né? Trecho de transição para a história, que é importante. Isso é uma coisa que eu aprendi muito também, rapaziada, que é essa questão de transição de uma história para de um bloco da sua oferta para o outro. É muito importante você conseguir ter uma boa transição, tipo assim, você não chegar e falar: "Ah, eu sou a Vilma, tenho 46 anos, sou isso, isso, aquilo, e eu sofri muito com com menopausa, eu parei de fazer isso, minha vida foi controlada, não sei o quê. Por quê? Por que que a gente precisa aprender a fazer transição? Porque a transição ela deixa o corpo mais leve, mais fluida. Pensa, lembra, eu já dei um exemplo disso na aula, que é aquele exemplo da onda, certo? Quando você dá esse exemplo da onda, facilita muito o entendimento do cliente, correto? Então é isso. Já estamos finalizando aqui. Vamos continuar. Ó. 4 anos a menopausa virou minha Há 4 anos a menopausa virou minha vida de cabeça para baixo. Quando o climatério chegou, foi como um aviso do meu envelhecimento. Eu odiava aquilo. O primeiro sinal foi aquele calorão terrível que me fazia acordar toda suada de noite. Eu tinha a sensação de que ia morrer. E quando ele disse para minha colega de trabalho,
ela me chamou de dramática, eu fiquei tão magoado com aquilo, porque além do calor eu não conseguia pegar no sono nem por reza. Isso me tornou um poço de estresse. Brigava sem motivo com meu marido, com os meus filhos e logo depois ia pro quarto chorar. Era uma montanha-russa emocional e eu não conseguia controlar. A verdade é que nem eu mesma estava me aguentando. É difícil ser uma mulher com menopausa. Então eu fui ao médico aqui, ó. Então o que que a gente vê, pessoal? Aqui, ó, ele traz à tona os principais problemas do mercado, os principais problemas que o mercado sofre, ele traz à tona esses principais problemas que o mercado sofre, e detalhe, isso daqui, pessoal, é muito legal analisar, porque, detalhe, ele coloca reason why, dentro de, na apresentação de cada novo problema. Tipo assim, ó, eu vou pegar o exemplo aqui, ó, só para vocês terem ideia. Ele não chega e fala tipo assim: "Ah, eu não conseguia dormir e eu não conseguia, eu ficava estressada e eu ficava irritada". Não, olha esse exemplo aqui, ó. Porque além do calor, calma aí. Porque além do calor eu não conseguia dormir nem por reza braba e isso me tornou um poço de estresse. Então, tipo assim, você vê que o estresse que a mulher sentiu não foi porque eu fiquei estressada. Não, foi porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, isso me deixou estressada. Estressada, eu não conseguia, eu brigava com todo mundo. Porque eu brigava, a minha vida virou de ponta cabeça. Entendeu? Você vê que até aqui na história tem o Reason Why. Tipo, ele só não chega e taca. Isso aqui é muito importante, porque eu escrevo história, pessoal, às vezes, e quando eu vou escrever essas histórias, eu acabo não trazendo esse fluxo lógico junto na história, entendeu? Eu só vou lá e coloco os principais problemas e fica nisso. Mas, enfim, é isso, pessoal. Vou finalizar essa aula por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero muito que tenha ajudado. Eu gostei muito dessa análise de hoje, acho que foi uma análise muito produtiva, tá? Pra ser bem sério, foi muito produtiva. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, um excelente sábado a todos, tá? Espero aí que vocês aproveitem, estudem, trabalhem, saem, passeiem, aproveitem as pessoas que você ama, se aproximem de Deus, Deus acima de tudo, Deus tem que ser a primeira coisa, né? Se alguém quiser trocar um papo, pode mandar aí mensagem nos comentários, que meu Instagram também é @mateusbaia.br. Enfim, é isso. Desejo para vocês um excelente dia. Fiquem com Deus, meus queridos. Valeu!